Olá, sejam todos bem-vindos. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a FEComércio, os prejuízos com a falta de energia que ocorreu em São Paulo estão perto de somar 2 bilhões de reais. Além disso, milhares de consumidores foram afetados com a situação. Em média, são mais de 245 milhões perdidos a cada dia sem luz. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio a assessora técnica do Procon São Paulo, Renata. A gente já pergunta para ela, olha, qual que é a importância do Procon em uma situação como essa? Seja bem-vinda, Renata. Obrigada. O Procon é o órgão administrativo que vai acolher todas essas demandas em que o consumidor não conseguiu a solução junto à concessionária. É importante a gente ressaltar que o Procon também tem um papel fiscalizador em relação ao cumprimento não só das regulamentações do Código de Defesa do Consumidor, e das normas específicas em relação à tratativa desse tipo de demanda. O consumidor tem direitos, como o direito básico à informação, então ele deve ser informado exatamente em que pé está essa tentativa da empresa em restabelecer os serviços, deve ter aí a indicação do prazo e todas as medidas que ele deve tomar no caso de danos elétricos, por exemplo. O Procon tem recebido algumas demandas relacionadas a esse tema, como, por exemplo, no caso, como o consumidor impactado pela falta de energia, que tipo de medida ele deve tomar no caso de falta de energia elétrica ou fornecimento de água. O primeiro passo é reclamar junto à concessionária, obtendo um protocolo e verificar qual o tipo de informação que é dado pela empresa, se realmente há um atendimento, se aquele atendente está preparado para passar uma informação exata sobre a data, a hora, o restabelecimento do serviço, até para que o consumidor possa atuar de forma preventiva em relação a tentar tomar uma outra medida para evitar o dano de um perecimento de alimento, de seu medicamento. Outro tipo de demanda que o consumidor questiona bastante é quem deve pagar pelos danos de equipamentos eletroeletrônicos queimados. Essa obrigação é da concessionária de energia. É uma obrigação que está garantida na resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, só que o consumidor deve observar alguns passos. Ele deve primeiro reclamar junto à empresa, guardar o número do protocolo, e aguardar quais são as orientações para que ele possa aí ter o ressarcimento. Muitas vezes a empresa ela pode solicitar vistoria do equipamento queimado, então o consumidor não pode se desfazer do bem. Ele deve aguardar a orientação da empresa, se ele pode até mesmo já providenciar o reparo, que tipo de documento ele deve apresentar para solicitar esse ressarcimento. Existem regras específicas na resolução para que ele possa realmente ter garantido o seu direito ao ressarcimento. E outro tipo de questionamento é como o consumidor pode registrar uma reclamação. Então, depois que ele tentou resolver amigavelmente junto à empresa, tem o seu protocolo, não houve resposta ou essa resposta é negativa, ele deve procurar o órgão de proteção e defesa do consumidor. Ele pode fazer isso pelo nosso site www.procon.sp.gov.br e até sexta-feira ele pode inclusive buscar os postos de atendimento presencial sem agendamento, com uma conta de energia, com as evidências dos danos que ele sofreu, mesmo danos elétricos ou materiais, como perda de alimentos ou remédios, para que ele possa aí questionar o seu ressarcimento. Excelentes dicas, muito obrigado pelas suas informações. Esse foi mais um Alesp em Ação, ligado em tudo o que acontece nos 645 municípios paulistas. Até mais!